Our story neither starts nor ends here. Since 1975, we have continuously developed and renewed ourselves, always focusing on innovation. Technology and development from Germany to make our vision a reality. Light when and where you need it. The comfort of all our customers is our focus. We develop concepts and projects for homes, offices and complete buildings. Professionalism and personalized service are our hallmarks. Our products are sustainable and innovative. Every step has made us what we are today. From saving energy to creating spaces of well-being. We have grown globally to reach our customers. We are not just light. We are Bruck Electronic GmbH. Olá, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão presentes aqui no nosso webinar. Agradecer a presença, agradecer também ao suporte do time da GHM que está nos ajudando aqui na transmissão desse webinar. Falar que estamos ao vivo aqui no YouTube. Essa sessão está sendo gravada, então, posteriormente, a gente vai disponibilizar também para que vocês possam assistir, compartilhar com outras pessoas também. E dizer que vocês podem ficar à vontade também, a gente vai falar um pouco mais sobre tecnologia. A ideia aqui é passar uma mensagem dentro desse webinar para vocês e também trocar algumas informações. Então, quem tiver alguma pergunta durante o webinar, por favor, envie aqui no chat, a gente vai estar acompanhando aqui, a gente vai respondendo conforme essas perguntas vão chegando, e lá no final também a gente vai abrir um espaço para a gente ter um bate-papo e trocar algumas ideias também, tá bom? Então, vamos dar início aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Hoje a gente vai falar sobre uma solução simples e eficiente para a economia de energia com iluminação e ar-condicionado. Então, a gente vai ver que esse é um tema bem relevante, a gente trouxe muita informação aqui e também trouxemos aqui uma solução que eu acho que vai de encontro aqui com o que muitos de vocês têm na realidade do dia a dia. Então, só para vocês entenderem um pouco, né? Para quem não me conhece, eu sou Dalvan Ribeiro, eu sou especialista técnico na BIG. A BIG é uma empresa alemã, fabricante de soluções para automação predial e especialista em soluções para controle e gerenciamento de iluminação. Então, essa é uma empresa multinacional, de propriedade familiar. Assim, a BIG iniciou lá em 1975, então, no próximo ano estaremos fazendo 50 anos no mercado, né? Então, isso é bem interessante, né? Desde então, a BIG vem trazendo e desenvolvendo inúmeras soluções para esse mercado de automação predial e sempre focando principalmente no controle e gerenciamento de iluminação. Então, o grande foco da empresa são esse tipo de solução, né? Principalmente soluções baseadas nos protocolos DALI, KNX, Casambi, BACnet. Então, hoje a gente vai ver um pouco dessas soluções e essas soluções que a gente traz aqui para diversos mercados, né? Hoje, a BIG tem 16 subsidiárias ao redor do mundo. Aqui no Brasil, nós somos uma subsidiária da BIG. Então, a gente tem um escritório localizado aqui em Campinas, no interior de São Paulo. A BIG tem outros 4 centros de pesquisa e desenvolvimento. E o legal dessa empresa é que ela é um fabricante de tecnologia, né? Mas é uma empresa que, de fato, pensa em soluções para o cliente, né? Então, a gente trabalha junto do cliente desde a parte de consultoria no projeto, definindo qual seria
o melhor produto, a melhor tecnologia que vai solucionar algum problema dentro daquele cliente. Então, a gente trabalha toda essa parte de consultoria até o pós-venda com comissionamento, suporte. Então, essa é a ideia da empresa, não é só entregar produto, mas, de fato, entregar uma solução que atenda às necessidades de cada cliente. Então, entendendo um pouco aqui o que a empresa faz, né, a gente vai dar uma olhada um pouco mais de forma global no mercado de automação, no mercado de consumo de energia elétrica, né? Então, aqui eu trago alguns dados do cenário global, onde diz que o crescimento da demanda de energia ele é exponencial. Então, isso muito devido à urbanização. Então, o crescimento da população ele vem trazendo essa demanda maior de consumo de energia, mas também tem outro fator que são os sistemas eletrônicos que a gente usa hoje, né? Hoje a gente usa muito mais sistemas baseados em energia elétrica do que a gente usava antigamente. Inclusive, o que está acelerando também essa demanda são os carros elétricos, né? Que eu acho que daqui para frente vai ter um crescimento muito grande e vai exigir muito da demanda de energia. E um ponto muito interessante nesse cenário, né? Quando a gente pensa em edifícios comerciais, edifícios públicos, esses edifícios globalmente são responsáveis por 30% do consumo de energia. E aí que a gente entra num ponto assim muito crítico, né? Que é a iluminação e o ar-condicionado, que quando a gente pensa nesse tipo de edifício, são os grandes vilões do consumo de energia, né? Então, esse é um ponto que, de fato, a gente tem que tomar atenção. As empresas vêm tomando atenção nesse consumo de energia, né? Então, hoje, as empresas têm tomado várias ações, estabelecidos várias práticas para terem melhores índices de eficiência energética, né? Isso, com certeza, é algo positivo, porque traz rapidamente uma redução no custo operacional, né? Uma vez que você melhora a sua eficiência energética, você vai pagar menos na sua conta de energia. Então, isso é um ponto muito positivo dentro da empresa, mas existem outros benefícios que, de fato, trazem muito valor agregado a esse tipo de aplicação, né? Assim como a contribuição na redução de índices de efeito estufa. Então, esse é um ponto que as empresas cada vez mais vêm perseguindo, né? Tanto as empresas quanto o governo têm adotado medidas para reduzir esses índices de emissão de gases, né? Então, isso é um ponto positivo quando a gente pensa em eficiência energética, e isso está muito ligado também à melhora da imagem corporativa da empresa, porque uma vez que a empresa toma esse caminho de buscar soluções mais eficientes, ela mostra para o mercado que ela tem uma preocupação também com a sustentabilidade, né? Então, eu trouxe até aqui nesse slide essa mensagem, né, que a eficiência energética não é apenas uma questão de sustentabilidade, mas também de competitividade econômica. Porque é claro que tem toda essa questão de sustentabilidade ligado com o tema, mas também isso envolve muito questão de economia de energia, questão de margem de lucro que você consegue trabalhar dentro dessa variável que seria a energia elétrica, que cada vez mais vai ficando mais cara, né? Então, quando a gente consegue reduzir esses índices, a gente consegue também trazer uma competitividade econômica, principalmente dentro de prédios comerciais. E o legal é que a gente viu ali o cenário global, né, onde esses edifícios representam 30% do consumo de energia. Quando a gente traz isso para dentro do cenário brasileiro, esse índice, essa proporção é até maior. Então, esses edifícios comerciais representam 44% do consumo de energia no Brasil. E, com certeza, o maior índice, enfim, a maior proporção desse consumo está muito ligado a sistemas de ar-condicionado e a iluminação. Então, isso aqui no Brasil, no nosso cenário, é ainda mais desafiador, porque a gente tem um consumo muito alto dentro desses edifícios, isso porque a gente tem
o que a gente vai até ver mais para frente nos próximos slides, né, alguns desafios que a gente tem que superar para baixar esses índices, né? Mas quando a gente pensa em ar-condicionado e iluminação, a gente tem uma demanda que vem crescendo cada vez mais. E, por exemplo, no mercado brasileiro, nos meses quentes, o consumo de energia relacionado ao ar-condicionado representa 50% daquele consumo. Então, daqueles 44% que você tem de consumo que estão ligados aos prédios comerciais, 50% desse consumo é relacionado ao ar-condicionado durante os meses quentes. Então, é um consumo muito elevado. E a iluminação, ele também tem uma proporção muito alta também, né? São 17% do consumo. Então, aqui a gente está falando em algo perto dos 70% do consumo, só relacionado ao ar-condicionado e iluminação. Então, a gente aqui já consegue entender o porquê se faz necessário fazer um controle mais eficiente desses sistemas, né? Então, realmente é uma proporção extremamente elevada. E tem outro ponto no cenário brasileiro, né, que é o desperdício de energia. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um desperdício que equivale ao consumo de 20 milhões de residências. Ou seja, além da gente ter uma demanda muito alta, a gente desperdiça muita energia. Então, fica aqui a mensagem, né, que a gente, de fato, precisa usar esses recursos de uma forma mais inteligente, e para isso, né, a gente tem que cada vez mais forçar a utilização de equipamentos mais atuais. Então, são sistemas de ar-condicionado com maior índice de eficiência. Isso já vem acontecendo em muitas indústrias e em muitos prédios corporativos, né, que são as substituições de máquinas menos eficientes por máquinas mais eficientes. Essa transição do LED também acontece na iluminação, né? Então, o LED ele traz um maior índice de eficiência em relação ao produto, né? Mas só isso não é o suficiente. Por quê? Porque a ineficiência nesses sistemas está muito voltado ao que? As áreas ou os espaços onde não tem pessoas ocupando aquele espaço, mas as luzes e o ar-condicionado ele está ligado. Então, não tem ninguém no local, mas está com a iluminação e o ar-condicionado ligado. Então, o índice de desperdício nesses edifícios são muito elevados. Então, a gente tem que pensar, claro, que é importante a gente pensar em sistemas com tecnologias mais avançadas, mas a gente também tem que pensar no uso eficiente dessas tecnologias, né? E eu acho que é aí que a automação ela contribui e muito com esses tipos de projeto, né, que é você garantir que não vá haver desperdício de energia. E é essa solução que daqui para frente a gente vai mostrar um pouco mais para vocês, onde a automação ela pode contribuir e como que um sistema com produtos com eficiência elevada e com automação conseguem garantir índices muito bons ali de economia, né? E isso está muito ligado, enfim, ao que a gente vê em relação às diretivas que as empresas impõem, em relação ao que o governo está pensando para o futuro, né? Então, hoje a gente vê falar muito do ESG, o desafio de eficiência energética está muito ligado a essas diretivas, né? Então, aqui a gente consegue garantir nesses projetos, né, uma economia de energia e, naturalmente, graças à economia de energia, a gente vai reduzir os índices de emissão de CO2. Então, aqui a gente está falando de redução de custo, a gente está falando também de preservação dos recursos naturais, e também estamos falando de garantir um ambiente melhor para os ocupantes daquele espaço, né? Então, tudo isso está muito conectado. Então, as empresas, elas já estão pensando, já estão incentivando cada vez mais internamente essas medidas, mas é importante a gente entender também que esse é um caminho sem volta, porque o governo também já começou a enxergar a necessidade de melhorar esses índices, né? E a partir de 2025, o governo ele vai propor um índice mínimo de eficiência energética para edificações. Isso significa que todas as novas edificações deverão
seguir deverão atender esses índices de eficiência energética, né? Isso muito pensado em tudo que a gente está falando aqui em relação à economia, à redução de emissões de gases. Então, o que a gente já vê hoje, essa tendência que a gente está vendo aqui dentro das indústrias, dentro dos prédios corporativos, isso vai ser estendido graças a essa proposição aqui do governo. Então, esse, de fato, é um caminho sem volta, a gente tem que enxergar isso com o olhar de benefícios, né? Mas também isso vai ser mandatório, então a gente vai passar a trabalhar em cima desses índices no futuro, né? E isso é legal, né? Porque faz com que a gente comece a olhar todos os sistemas de uma forma muito mais abrangente. Porque sempre quando a gente fala de automação, sempre quando a gente fala desse tipo de tecnologia, né? A maioria das pessoas acham que isso é para grandes projetos, para projetos de edifícios com 10, 20, 30 mil metros quadrados, mas na verdade não, existem soluções para os pequenos projetos também, seja um escritório individual, seja um open space ou uma sala de conferência, uma sala de reunião. Então, para esses pequenos projetos também existem soluções que trazem benefícios que vão te dar uma economia de energia entre 20% e 50%, que são valores aqui significativos, né? Quando a gente pensa no escritório pequeno, com o potencial de economia de energia entre 20% e 50%, a gente está falando aqui que a gente consegue realmente ter um bom payback ali do sistema que a gente vai implementar, em um sistema simples, né? Nada complexo. Então, a ideia aqui nesse webinar também é desmistificar essa questão que a gente tem a visão de automação como algo complexo, como algo só para grandes projetos, que na verdade a gente consegue também atingir esses projetos menores. Bom, e como que a gente vai atingir esses projetos menores, né? Quais são as tecnologias que existem, quais são as possibilidades, como que a gente pode implementar isso, né? Tudo isso a gente vai ver daqui para frente, mas aqui eu destaquei 3 soluções, né, que vale a pena a gente conversar, que são soluções de sensores de movimento, né? Quando eu falo de sensores de movimento, eu estou falando de sensores que são capazes de detectar movimento em um espaço. E esse mesmo sensor, ele também é capaz de ligar ou desligar a iluminação baseado na detecção de presença daquela área. Então, esses sensores normalmente são utilizados para corredores, banheiros, halls, enfim, salas técnicas. Então, esse é um sistema simples de ser implementado. O sensor, ele monitora o ambiente. Se há presença, ele liga a iluminação. Se não tem presença, ele mesmo manda um sinal para desligar aquela iluminação. Então, um sistema bem simples de implementar. Outro sistema que existe são sensores de ocupação. Então, o sensor de ocupação, ele também faz a detecção de presença, mas adicional a isso, o sensor de ocupação, ele é capaz de medir o nível de luminosidade que tem naquele ambiente. Então, se é um ambiente que tem um alto índice de luminosidade natural, então pode ser que em determinado momento do dia você já tenha luminosidade natural suficiente naquele ambiente. Então, mesmo que há presença de pessoas naquele espaço, o sistema ele vai desligar a luminária, porque ele entende que já existe iluminação suficiente para aquele espaço. Então, não havendo presença, o sensor manda desligar, não havendo luminosidade o suficiente e havendo presença, o sensor ele vai mandar ligar as luminárias. Então, é um sistema que já te traz um benefício adicional, porque você consegue aproveitar o nível de luminosidade natural que está entrando naquele ambiente. E existem soluções que são um pouco mais avançadas em termos de tecnologia, que são sensores de ocupação dimerizáveis. É a mesma função do sensor de ocupação, em termos de
detecção de presença, detecção do nível de luminosidade no ambiente, mas aqui a gente tem uma possibilidade adicional, que é o quê? O sistema, ele monitora o nível de luminosidade no ambiente. Imagine que você tem uma entrada de luz natural nesse ambiente. Por exemplo, é um espaço de trabalho e a norma exige 500 lux de luminosidade nesse espaço de trabalho. Se tiver entrando 200 lux de luminosidade natural e houver presença no ambiente, o sensor ele vai ligar as luminárias e vai dimerizar a potência dessa luminária para compensar aqueles 300 lux que estão faltando no ambiente. Isso pode ser 30%, 40%, 50% da luminária ligada. Então, aqui a gente consegue potencializar a economia de energia, porque eu passo a ter o meu ambiente ligado quando há presença naquele ambiente e quando há necessidade em termos de luminosidade artificial. Então, aqui eu tenho o melhor cenário em termos de economia de energia. Então, só para vocês entenderem um pouco das soluções, das tecnologias que tem para esses pequenos espaços, né? E é interessante de dizer, né, que quando a gente está falando de sensores de ocupação, a BIG ela tem uma solução muito interessante. Por quê? Além do sensor fazer o controle da iluminação, a gente tem soluções de sensores com 1, 2 ou 3 canais. O que isso significa? Que esse mesmo sensor que é capaz de controlar a iluminação, ele tem um canal adicional para controlar o ar-condicionado. Dessa forma, eu consigo potencializar muito mais a minha economia de energia, porque o sensor está monitorando a presença do ambiente. Se há presença, ele liga a iluminação e liga o ar-condicionado. Aí o usuário ele pode fazer os controles do ar-condicionado, mas se caso aquele usuário saiu do ambiente, depois de um tempo pré-determinado, o sensor ele é capaz de desligar tanto a iluminação quanto o ar-condicionado, trazendo uma economia de energia muito grande, né? Então, tá vendo? Aqui é o único sensor que já tem esses dois canais direto no sensor, eu consigo configurar isso por meio de um aplicativo, eu conecto o meu celular ao sensor, faço toda a configuração de tempo, do nível de luminosidade que eu quero para aquele ambiente. Então, tudo isso eu faço de uma forma muito simples, em questão de minutos, eu faço a configuração do meu sistema, e esse sistema ele pode operar de forma totalmente automática, certo? O que significa um método totalmente automático? Significa que, se o usuário adentrar ao ambiente, o sensor detecta a presença e manda ligar a iluminação e o ar-condicionado. O usuário saiu do ambiente, o sensor ele vai ser responsável por desligar a iluminação e o ar-condicionado, mas eu posso ter também um interruptor conectado a esse sensor. Então, se o usuário ele vai sair do ambiente e ele sabe que ele não vai retornar, ele pode ir lá no interruptor e mandar um comando para desligar. Então, são técnicas que você consegue implementar e com um único dispositivo você acaba evitando o desperdício de energia, tanto na iluminação como no ar-condicionado. Então, como a gente viu, esses são os grandes vilões quando a gente pensa em prédios corporativos. E aqui eu quero destacar, né, que é uma solução muito simples de ser implementada. Então, como eu falei lá no início, a gente tem uma visão de que a automação ela é algo muito complexo, é muito caro, é muito difícil de implementar, mas aqui é uma solução simples de um sensor que consegue resolver todos esses problemas sem precisar demandar de uma infraestrutura complexa, de uma configuração complexa. Então, é algo muito simples de implementar. Só para vocês terem uma ideia de como que isso é feito, né? Então, aqui imagine uma aplicação desse sensor no escritório. Então, aqui eu tenho um escritório, uma mesa de trabalho, pode ser uma mesa de reunião. Eu vou instalar esse sensor no teto. Esse sensor ele vai fazer a detecção de movimento de todo o espaço e, baseado na condição de presença, ele liga a iluminação e habilita o ar-condicionado. O ar-condicionado
Quando não houver presença no ambiente, eu posso configurar isso também. Eu posso mandar desligar o ar-condicionado, eu posso mandar ele para o modo conforto, ele pode ir para o modo pré-conforto. Então, assim, existem algumas configurações que eu consigo configurar também para não ficar totalmente desligado ou para não ficar ligado. Então, isso eu consigo, de uma forma simples, fazer toda essa configuração. Então, só para vocês entenderem um pouco como que é a ligação, basicamente, do sensor só sai o retorno para a luminária e um retorno para o ar-condicionado. Então, em termos de infraestrutura, é muito simples, né? Muito simples de aplicar, muito simples de instalar essa solução. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui que vai demonstrar como que isso funciona na prática, né? Então, a gente vai rodar esse vídeo para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem uma sala com paredes de vidros, o sensor ele vai instalado no teto. Então, imagine que o pessoal vai usar essa sala aqui para fazer uma reunião. O pessoal entrou na sala, o sensor detectou movimento e mandou acionar as luminárias. Então, um canal está para acionamento das luminárias, o outro canal manda acionar a máquina de ar-condicionado. Então, o sensor fica detectando movimento constantemente. Saiu da sala, não tem mais movimento dentro desse ambiente, o sensor é responsável por desligar tanto a iluminação quanto o ar-condicionado. Então, veja que é muito simples, né? É um único dispositivo que acaba solucionando um problema que é muito comum dentro desse tipo de ambiente, né? Que é o pessoal sair do ambiente e deixar ligado, muitas vezes o ar-condicionado, principalmente, fica ligado a noite inteira com consumo excessivo de energia. Então, essa é uma solução muito simples de ser implementada, isso para sistemas on-off. Então, essa solução que eu comentei, ela é muito interessante porque a maioria dos espaços que a gente tem aqui no Brasil são salas como essa, que a gente viu no vídeo, a iluminação já é LED, certo? É uma iluminação on-off, não permite dimerização, mas você tem essa opção do sensor que você consegue fazer o controle de uma forma simples. Então, você não precisa trocar a luminária, você não precisa trocar a sua fiação, o seu circuito elétrico, então é muito simples de implementar. Então, essa é uma opção para esse tipo de espaço. Outra opção que a gente tem, que faz muito sentido também, aqui principalmente quando você tem a possibilidade de ter aproveitamento de luz natural, certo? Que é um sensor similar ao que a gente viu, mas nesse caso seria o sensor de ocupação com dimerização, baseada no protocolo DALI. Então, se a luminária tem a possibilidade de dimerização, tem a comunicação no protocolo DALI, a gente tem um sensor que ele é capaz de fazer o liga e desliga da luminária baseado na presença de pessoas no ambiente, mas também esse sensor ele pode regular a intensidade da luminária conforme a entrada de luz natural no ambiente. Então, esse mesmo sensor, ele já faz todo o controle da minha iluminação e também tem uma saída para controle do ar-condicionado. Então, quando a gente pensa no mesmo, numa situação parecida com o que a gente viu anteriormente, onde a gente tem uma sala individual e a gente tem uma máquina de ar-condicionado e a iluminação que a gente precisa controlar, a gente pode solucionar esse problema com um único sensor. E se a gente tem a entrada de luz natural nesse ambiente, a gente potencializa a economia de energia fazendo a dimerização dessas luminárias. Então, esse é um dispositivo que consegue fazer esse tipo de controle. Quando a gente traz aqui para o exemplo, veja que o circuito ele é muito parecido, se não igual aqui o que a gente viu no exemplo anterior. A diferença aqui é que, de fato, a luminária ela teria essa comunicação no protocolo DALI, o que te permite fazer a dimerização dessas luminárias. O interessante aqui é na solução da BG que esse sensor que comunica, que controla as luminárias DALI, pode controlar até 64 luminárias.
Então, se eu estou falando, por exemplo, de um open space, onde eu tenho uma quantidade maior de luminárias, eu consigo, com um único sensor, controlar até 64 luminárias. Então, assim, é um sistema extremamente flexível, muito simples também de instalar. O comissionamento também é feito por meio de um aplicativo. O mesmo aplicativo você configura toda a linha de sensores, é um aplicativo gratuito. Você pode ir na App Store ou na Play Store, baixar esse aplicativo, sincronizar com o sensor, fazer toda a configuração, toda a parametrização, e se por acaso seja necessário fazer alguma reconfiguração, alguma calibração de acordo com o uso daquele ambiente, é muito simples, é só reconectar e configurar novamente. Então, aqui a gente até trouxe mais um vídeo aqui mostrando esse outro modelo de sensor instalado em outra sala. Então, por exemplo, esse sensor aqui que tem instalado aqui nesse ambiente é um sensor com 3 canais, tá vendo? Tem um canal que está ligando a iluminação, um canal que está ligando o ventilador de teto e outro canal ligando o ar-condicionado. Então, é extremamente flexível, né? Então, a gente tem várias opções que se adequam de acordo com o cenário que vai ser implementado. E aqui, por exemplo, no vídeo, vocês vão ver que tem um controle remoto que eu consigo controlar tanto a iluminação como o ar-condicionado na palma da mão. Então, eu consigo integrar todos esses sistemas em um único dispositivo, né? Então, em termos de uso, você tem uma praticidade muito grande também. Então, tanto para ligar, desligar, enfim, montar algum cenário, né? Se for, no caso, uma sala de reunião, isso é possível também. Então, veja que o sensor está instalado no teto, tem um canal para cada dispositivo, e você consegue fazer todo esse controle de uma forma muito simples. O usuário saiu do ambiente, automaticamente o sensor reconhece que não há presença e manda desligar toda a sala. Então, é uma forma de você garantir que há luminosidade quando e onde necessário, né? Então, ao invés daquele usuário ficar responsável por lembrar de desligar o ar-condicionado, por ligar ou desligar a iluminação, o sensor ele vai exercer essa funcionalidade. E tudo isso, como eu falei, configurado por meio de um aplicativo chamado BG One. Então, esse aplicativo, ele é gratuito, você consegue instalar no celular e por meio desse aplicativo você faz a configuração de todos os dispositivos da BG. Então, isso é muito importante, né, porque mostra como é simples fazer o comissionamento, né? Então, a pessoa, para fazer essa configuração, ela não precisa ser um expert, não precisa ter um treinamento avançado com relação ao sistema, né? Então, um treinamento web de 15, 20 minutos é o suficiente para a pessoa reconhecer as funções do aplicativo, reconhecer as configurações que são possíveis, e o próprio usuário pode configurar o sistema. É claro que existem senhas que você consegue adicionar para que as pessoas não consigam acessar de forma errada a configuração do aplicativo, né, do sistema, mas em termos de implementação é algo muito simples, você não precisa fazer muita alteração na infraestrutura que você já tem. Então, se eu já tenho uma sala onde eu tenho iluminação, tenho uma máquina de ar-condicionado, para implementar um sistema desse, basicamente eu vou adicionar um sensor, o retorno da luminária que estava no interruptor, ele vai passar aí para o sensor e vou ter um retorno para o ar-condicionado, que vai fazer o liga e desliga da máquina de ar-condicionado. Então, a infraestrutura, a alteração é muito simples, né? Então, basicamente, instalei esse sensor, configurei, ele já vai estar funcionando, já vai ter todas essas funcionalidades que a gente mencionou, que é muito importante para a economia de energia. E como que nós da BG, né, conseguimos ajudar todos os clientes em relação a esse tipo de solução, né? Então, a gente tem soluções muito mais complexas para edifícios completos, né? Mas aqui o que a gente quis trazer dentro desse webinar é justamente opções que se adequam muito bem ao mercado brasileiro,
que é um mercado que não usa tanta automação, muitas vezes tem a ideia de que a automação é algo muito complexo, é muito caro, é muito difícil de implementar, e na verdade não. Na verdade, você tem soluções aqui muito simples e que solucionam alguns problemas que é uma realidade de todo o mercado, né? Que é o desperdício de energia, que é muito elevado aqui no Brasil, que é algo que a gente tem que tomar atenção, porque quando a gente elimina esse desperdício, a gente tem uma economia muito grande, até 50% nesses espaços, né? E aí a gente consegue também aumentar a demanda e gerenciar essa demanda para outras cargas que tendem a vir no futuro, né? Então, a ideia aqui da BG no Brasil é dar todo apoio técnico, comercial, ajudar os clientes a entender quais são as tecnologias que vão solucionar os problemas que eles têm. Então, pode ser que o cliente precisa de algo mais complexo, mas muitas vezes ele precisa de algo mais simples, e o nosso papel aqui é identificar qual que é a necessidade do cliente e dizer qual a solução que a gente tem que pode atender de uma forma mais fácil aquela necessidade específica, né? Mas, como eu mencionei lá no início, né, a gente dá toda essa consultoria, desde a implementação da solução, como análise do projeto, dimensionamento. Muitas vezes o cliente ele quer fazer uma análise de retorno de investimento, cálculo de payback. A gente consegue ajudar também, a gente inclusive tem uma ferramenta gratuita para fazer isso, então eu consigo ir lá na ferramenta, dizer qual é a quantidade de luminárias que eu tenho no meu espaço, qual é o tamanho da área daquela sala, qual a tecnologia que eu vou implementar, e a própria ferramenta me dá uma estimativa de cálculo de payback. Então, isso é muito interessante também, porque ajuda a gente a entender qual que é o valor do meu investimento e quanto tempo eu vou ter de retorno daquele investimento. Então, muitas vezes as empresas precisam disso para justificar algum investimento, ainda que, como a gente falou aqui, a gente tem uma série de benefícios, tanto relacionados à economia de energia, mas também em questão de sustentabilidade, mas a gente vê que isso é algo importante e a gente consegue ajudar também. E é claro que toda a parte de comissionamento, treinamento, suporte, a gente consegue apoiar os clientes, tanto treinamentos no cliente, como treinamentos online, ou o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, esse webinar é importante também para a gente disseminar esse conhecimento, a gente desmistificar o uso da automação nesses projetos de automação predial. Então, tudo isso é algo que a gente constantemente está fazendo em trabalho aqui no Brasil, e a gente espera estar próximo aí de todos os clientes para ajudá-los constantemente. E só frisar aqui, né, como eu falei, a BG é uma empresa alemã, uma empresa que desenvolve tecnologia, é uma empresa pioneira nesse tipo de tecnologia, né, então a empresa tem um foco muito grande nesses produtos e a qualidade é um ponto principal. Esses produtos que eu estou comentando aqui têm 5 anos de garantia, então a gente tem uma confiabilidade, uma robustez muito grande, né? E aqui a gente sempre tende a falar de soluções eficientes, né? São soluções que o cliente vai economizar tempo na implementação, porque, como eu falei, é muito simples, e ter um retorno do investimento, né, que é a economia de dinheiro, que é a economia de energia, que é o que, de fato, vai justificar, muitas vezes, esse investimento, né. Mas um outro ponto muito importante também, que quando a gente pensa em uma solução de automação, é importante a gente ter essa questão da economia de energia, mas é importante a gente garantir também que os usuários que estão presentes naquele ambiente vão ter um ambiente mais seguro. Isso significa que aquele ambiente ele vai estar bem iluminado quando houver presença de pessoas, que aquele ambiente ele vai estar controlado. Então, assim, a questão de bem-estar, a questão de foco nas pessoas também é algo muito importante, é algo que a BG ela traz como premissa nas soluções, né? Então, é algo que a gente realmente trabalha bastante nesses projetos. E já seguindo aqui no final do webinar, né,
Queria concluir dizendo que a eficiência energética ela é uma necessidade, é uma estratégia das empresas, né? Então, acho que a gente tem que cada vez mais incentivar o uso dessas tecnologias. Isso eu estou falando de tecnologias mais eficientes, mas também a gente tem que usar essas tecnologias de forma mais eficiente. Então, adotar essas práticas de controle, adotar soluções de automação, isso é necessário para a gente ter os resultados que a gente espera. E a mensagem aqui que eu queria trazer para vocês é que a BG ela tem essas soluções e ela está disponível aqui para trabalhar junto com cada cliente para que a gente consiga desenvolver e personalizar de acordo com a necessidade de cada um. Então, vamos promover essas soluções, vamos falar de sustentabilidade, sim, e de uma forma muito simples, que eu acho que é muito importante, né? Que as pessoas consigam usar isso no dia a dia e consigam aplicar sem nenhuma complexidade. E uma mensagem que eu costumo usar aqui nas apresentações, né, e não poderia faltar nessa, que não há energia mais barata do que aquela que não é consumida. Então, vamos trabalhar aí em cima do desperdício de energia, vamos mitigar esse desperdício e trazer esses benefícios para dentro de cada escritório, de cada edifício que a gente tem aí para trabalhar. Bom, como eu falei, nesse webinar a gente vai compartilhar com todos. Aqui tem o meu contato, tem o contato do Luciano, que é o nosso diretor aqui na BIG. Então, caso de dúvidas, fiquem à vontade, mandem um e-mail, nos liguem, mandem o WhatsApp, a gente vai estar disponível para conversar com vocês. E agora também eu vou estar disponível aqui no chat para responder algumas perguntas. Se alguém quiser contribuir com alguma experiência que já teve, com alguma necessidade, também fique à vontade. A ideia aqui é que a gente possa ter um bate-papo aqui no final para a gente entender se isso que eu falei faz sentido para vocês, se vocês têm algum ponto aqui para complementar. Eu acho que não teve nenhuma pergunta no chat até o momento, né? Se alguém quiser enviar, fique à vontade. Pessoal, pode mandar perguntas. Se alguém tiver tímido aí, fique à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone também para perguntar ou complementar alguma coisa, sintam-se à vontade. Bom, não tem nenhuma pergunta, mas como eu falei, os nossos contatos estão aqui. Podem enviar futuramente as perguntas caso aparecer alguma dúvida aí, a gente vai estar disponível. Queria novamente agradecer a presença de todos, novamente frisar que esse webinar foi gravado, a gente vai compartilhar isso com vocês. Fiquem à vontade também para compartilhar com os contatos que vocês acham que tenham algum envolvimento, que tenham alguma necessidade direcionada a esse tipo de aplicação, né? A gente fica feliz aqui em contribuir com informações referente à tecnologia, referente ao que o mercado está enxergando de necessidade. Então, é só agradecer novamente e dizer que a gente está disponível aí para futuros negócios juntos e para tirar algumas eventuais dúvidas. Obrigado e tenho uma boa tarde.